O nosso tema de hoje é Espiritismo para ateus e materialistas. Ateus são aqueles que não acreditam em Deus. Materialistas, aqui para nós, na nossa palestra, são aqueles que não acreditam que haja algo além da matéria. Não são os materialistas no sentido daqueles apegados à matéria, aos bens materiais. Estamos falando do conceito filosófico, aqueles que só acreditam naquilo que a matéria lhes apresenta. Pois bem, e aí queremos deixar claro também que o objetivo nosso aqui não é convertê-los ao espiritismo, mas apenas dar noções do que seja a doutrina espírita para que eles também possam pensar no assunto e, quem sabe, se eles mesmos, ateus e materialistas, se vocês, ateus e materialistas, quiserem se aprofundar, abrir a mente para conhecer, ótimo, terão aí mais um campo de conhecimento à vossa disposição. Porque ateus e materialistas, eles se encontram de todas as maneiras. Alguns têm aquele conceito de que se a pessoa é materialista, se a pessoa não crê em Deus, ela é uma pessoa muito egoísta, é uma pessoa sem fé. E, na verdade, não é bem assim. Existem ateus e materialistas muito bons, muito generosos, que trabalham em prol da humanidade, que desenvolvem naturalmente em si mesmos o amor ao próximo, enquanto que vamos encontrar o egoísmo presente não só nos ateus e materialistas, mas em todos os religiosos de maneira geral. Então, entendemos assim que cada um tem o seu motivo para ser ateu ou ser materialista. Inclusive, encontramos pessoas que não acreditam em Deus, mas que acreditam em algo além da matéria. Cada um tem o seu motivo. Alguns nasceram em famílias que também já não tinham nenhuma ligação com esta ou aquela corrente religiosa, então não cogitaram do assunto Deus, se existe ou não um Deus, um Criador, não chegaram a pensar nisso, não se vincularam a nenhuma religião, porque não houve ali nenhum exemplo, nenhum empurrão para que elas fizessem isso. Elas não foram levadas a um templo religioso pelos seus pais, então, para elas, pensar ou não em Deus passou a ser assim uma questão secundária. Há também aqueles que, ao verem por parte das religiões as definições de quem seria Deus, acabaram por não concordar com isso. E aí rejeitaram a ideia de que havia um Deus, porque não houve para elas uma proposta que fizesse sentido do que seria Deus, como me relacionar com Deus. Então, elas não viram lógica naquilo que lhes foi apresentado e recusaram essa ideia de Deus que as religiões que ela conheceu lhe apresentaram. E há outros, no entanto, que simplesmente se revoltaram com a vida. Partindo de um meio religioso ou não, aconteceram coisas ali que a pessoa pensou assim, olha, Deus não existe, para acontecer tanta desgraça na minha vida e no mundo é porque não existe esse negócio de Deus. E aí, cada um vai fazendo as suas escolhas íntimas do que acreditar ou não. Isso é próprio nosso e é inviolável. Ninguém tem o direito de querer entrar na intimidade alheia para forçar esta ou aquela crença, obrigar a criatura a acreditar nisso ou naquilo. Somos nós mesmos que vamos definir no que acreditamos ou não. E aí, para percebermos
assim, a gama de variedade do pensamento daqueles que são ateus, eu trago assim informações trazidas pela médica Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica especializada em cuidados paliativos. Cuidados paliativos, para quem não conhece, são aqueles cuidados, é um ramo da medicina que trata do paciente sem, contudo, focar na doença que ele traz. Visa, sobretudo, melhorar a qualidade de vida do paciente que está enfrentando ali uma doença prolongada, sujeita a tratamentos rigorosos e dolorosos. Então, a doutora Ana Cláudia acaba por acompanhar a caminhada de diversos pacientes até a morte, até os últimos dias e a sua morte física. E ela trouxe alguns relatos num livro intitulado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E aí ela diz o seguinte, que em relação à aceitação desse processo da doença e do caminho inexorável para a morte, no caso das doenças terminais, muitas vezes as pessoas religiosas se revoltam muito mais do que aquelas que não têm religião e que não acreditam em Deus. Ela diz que por parte dos ateus começa a surgir uma espécie de serenidade e curiosidade sobre o que haverá após a morte. Então parece que nessa caminhada os ateus, eles vão meio que abrindo a mente. A ideia materialista de deixar de existir parece que vai perdendo o sentido. Vamos caminhando para a morte e pensar que depois da morte eu não vou mais existir, parece que vai perdendo a lógica. Então, os ateus vão, segundo a doutora Ana Cláudia, de modo geral, vão se abrindo mais para o que vai acontecer depois da morte. Mas eu quero lembrar que a gente pode se abrir para essa ideia bem antes de chegarmos a esta caminhada para a morte. A gente não precisa passar por esse processo doloroso da doença prolongada que nos leve a uma situação terminal para abrirmos a nossa mente sobre o que há além da vida física. Porque para isso já existem inúmeras provas da sobrevivência do espírito após a morte, porque além de sobreviver, os espíritos também têm a possibilidade de se manifestar no mundo físico, provando a sua identidade, provando que continuam vivos de maneira irrefutável. E para isso, para constatar isso, nós só precisamos buscar estas informações. Para aqueles interessados nesses fenômenos, os chamados fenômenos mediúnicos, em que, com a colaboração de médiuns encarnados, de pessoas que têm essa aptidão para servirem de intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico, os espíritos conseguem se manifestar, é só pesquisarmos. Eu recomendo para aqueles interessados nesta pesquisa dos fenômenos que comprovam a existência do espírito, eu recomendo o livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Porque nesse livro não só ele traz as informações, as provas, as comprovações, como revela as fontes do passado remoto, de alguns séculos atrás, e as fontes mais atuais. Porque os espíritos, para quem não sabe, eles podem não só se manifestar através da
psicofonia, que é falar através de um médium, ou da psicografia, que é escrever através de um médium, mas podem inclusive se materializar, mostrar a sua identidade, tornando-se visível a todos, independente de terem aptidões especiais para isso ou não. Ele se reveste temporariamente de uma matéria de modo a se tornar visível a toda e qualquer pessoa. Isso em condições especiais. E isso está documentado, fotografado, registrado no livro do Zalminho e em livros anteriores dos quais ele buscou estas informações. Então, se nós temos ali a comprovação, temos a coisa ali toda pronta, mostrando que existe uma realidade após a morte física, muitos podem perguntar por que isto continua sendo ignorado pela ciência oficial. Muito bem. É preciso dizer, primeiramente, que em meados do século XIX, esses fenômenos na Europa se tornaram efervescentes, se tornaram notórios. Isso chamou a atenção do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, conhecido como Allan Kardec, que passou a estudar esses fenômenos e trazer as informações trazidas pelos espíritos que se manifestavam nas reuniões que ele testemunhou e estudou e verificou a autenticidade desses fenômenos. Porque na época também existiam aqueles que queriam simular os fenômenos para chamar a atenção, os charlatães. E graças aos charlatães, foram muitas as pessoas que, ao descobrirem a farsa, passaram a desacreditar dos fenômenos. Então esse é um dos motivos que fez com que muitas pessoas não acreditassem, isto é charlatanismo. Não se deram ao trabalho de estudar aprofundadamente os fenômenos. Por outro lado, esta comprovação da vida após a morte, com essa riqueza de detalhes, viria a mostrar um lado religioso que passou a incomodar as religiões oficiais. Então, o Espiritismo, nascente ali desse estudo do professor Hippolyte, o Allan Kardec, passou a ser perseguido pela religião oficial, porque via ali uma ameaça contra o arrebanhamento de mais fiéis, a conservação dos seus fiéis que passariam a verificar que céu e inferno não eram exatamente como eles propagandeavam. Ou seja, essa nova doutrina, a doutrina espírita, que nasceu da observação dos fatos e, portanto, com uma fundamentação científica, ela trazia implicações religiosas que passaram a incomodar a Igreja Católica e, com isso, houve mais do que várias perseguições aos adeptos desta nova doutrina. No campo científico, os cientistas, por não terem ali nos fenômenos espíritas a mesma facilidade de observação que tinham nos fenômenos físicos, passaram a ignorar, achando que também era algo que acontecia por esta ou aquela razão, tentando descartar a hipótese da intervenção de espíritos nos fenômenos. Fora isso, havia vários outros fenômenos de ordem física sendo estudados, as descobertas do potencial da eletricidade na época foram levando os cientistas a se voltarem para estes estudos. Então,
parecia ali que a descoberta, o estudo de Allan Kardec ficaria no campo científico em segundo plano. Mas é bom que se diga também que, independente da indiferença científica e da inimizade da religião estabelecida, é bom que se diga, existem inimigos do progresso moral e espiritual da humanidade. Esses inimigos que estão no plano físico e no plano espiritual, eles querem atravancar o progresso da humanidade e, portanto, dificultam de todas as maneiras a propagação das ideias espíritas, porque elas vêm assim mostrar um novo horizonte, uma nova perspectiva de vida para a humanidade. E aí, conforme as pessoas buscam este conhecimento, conforme elas percebem que existe uma vida após a morte, passam a surgir outras questões. Como é que é o céu e o inferno? Não é bem como a igreja colocou? Então, como é? E Deus, como é? E aí vem uma definição por parte dos espíritos superiores que trazem as informações reveladoras para Allan Kardec e para outros que também se esforçaram no estudo das comunicações dos espíritos. Então traz uma resposta sobre Deus que é fundamental. Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, para aqueles que não se conformavam com as definições religiosas de Deus, surge uma nova definição. Deus é a causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. E aí Kardec passa a buscar atributos de Deus, entendendo que Deus não pode ser material, porque se fosse material ele estaria sujeito às transformações da matéria. Percebe então que Deus tem todos os atributos da sua perfeição, se manifestando na onisciência e na onipresença. Chegamos então à conclusão que Deus está muito acima da compreensão humana. E para alguns espíritos encarnados, para algumas pessoas que julgam tudo saber, também não é fácil entender que exista algo que esteja acima da sua compreensão, porque nós não conseguimos compreender Deus como sendo algo que sempre existiu, que não tem fim, que não tem começo, que não tem tamanho. Isso, para a nossa mente humana, é extremamente difícil de compreendermos, porque estamos acostumados com o tempo e o espaço tal qual o conhecemos, e Deus, neste conceito, extrapola a tudo isso. No entanto, a razão também nos diz que, se Deus não tiver essas atribuições, ele deixa de ser Deus, porque ele também será uma criatura criada por outra causa primária. Então Deus é Deus, a causa primária de todas as coisas. Não adianta estendermos o nosso raciocínio para buscarmos teorias que expliquem a sua essência. Temos sim que nos conformarmos com as nossas limitações e, quem sabe, aceitarmos Deus no nosso íntimo com essa definição e aí tentarmos compreender as leis criadas por Deus que regem o universo. Porque se há aqueles que
simplesmente nunca pensaram em Deus, há aqueles que já pensaram e já se revoltaram porque não enxergaram no mundo a manifestação da bondade e da justiça de Deus e concluíram: Deus não existe. Mas Deus, criando leis sábias e justas, vai fazendo com que a sua bondade e a sua justiça se manifestem segundo estas mesmas leis. Então, conhecendo estas leis, nós passamos a entender como se manifestam a bondade e a justiça de Deus. Mas para isso, nós precisamos de uma mente aberta. Por isto que esta palestra, ela não se divide entre ateus bons e maus, ateus mais ou menos esclarecidos. Ela simplesmente se divide entre os ateus de mente fechada, aqueles que estão fechados a qualquer outra ideia que não seja a deles próprias, e aqueles que têm a mente aberta, aqueles que se abrem para a possibilidade de haver um Deus, um Criador, e a possibilidade de haver algo além da matéria. Então, para todos esses que querem conhecer os estudos de Allan Kardec no que diz respeito às leis de Deus, nós recomendamos a leitura de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ali, toda pessoa, religiosa ou não, que quiser conhecer os ensinamentos dos Espíritos, vai encontrá-los. É um resumo dessas leis. E a partir desse estudo vamos entender muita coisa que sem esse conhecimento não conseguiríamos. Não conseguindo entender, nos revoltamos contra as aparentes injustiças. Vamos conhecer, inclusive, os mecanismos da lei de reencarnação, ou seja, a volta do espírito à vida corporal num novo nascimento, num novo corpo físico, depois de um tempo da morte do seu último corpo físico. E se quisermos buscar comprovação da reencarnação por meio de métodos científicos, também vamos encontrar inúmeros depoimentos de pessoas que comprovaram terem vivido em outra época, em outra circunstância, porque o esquecimento da reencarnação passada é uma norma geral. Praticamente todos não lembramos o que fomos em vidas anteriores, com algumas exceções. E nessas exceções, o espírito traz, ao reencarnar, algumas lembranças nítidas do que foram e do que fizeram. Relatando-as, comprovam a existência da lei da reencarnação. Então, que consigamos procurar todos o conhecimento, porque o conhecimento, ele nos liberta de algumas amarras psicológicas, ele faz com que nós enxerguemos a vida de modo melhor. Mas ele também tem o poder de alavancar a nossa potencialidade íntima de crescer espiritualmente. Então, se temos hoje ateus que trabalham voltados ao bem, quando eles desenvolverem a fé baseada na razão, no conhecimento, eles trabalharão com muito mais alegria e felicidade, porque diante dos reveses desse trabalho em favor do próximo, a fé será o sustentáculo para que persistam seguindo adiante. Contudo, precisamos, todos nós, construir uma fé raciocinada. E é isso que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos propõe. Construirmos uma fé raciocinada
e de posse do conhecimento, enxergarmos a nós mesmos de maneira melhor e trabalharmos para construirmos em nós mesmos uma vida melhor, uma vida que não seja apenas aquela restrita ao momento atual, mas aquela vida que persista conosco numa próxima encarnação e nos acompanhe na nossa vida espiritual. São essas as nossas intenções. Que você, que está me ouvindo, procure o conhecimento. Procure conhecer, nem que seja para depois dizer que não concorda. E um alerta para aqueles espíritas que querem, por toda lei, convencer aqueles que não acreditam na vida espiritual ou que não acreditam em Deus. Calma, não se preocupem. Porque para conhecer e acreditar na vida espiritual, basta morrer. Nós não temos certeza de que a vida continua, então, daqui a um tempo, todos nós, independente de acreditarmos ou não, conheceremos a realidade do espírito. Não precisamos ficar discutindo nem impondo nossas ideias para que o outro venha a acreditar nisso. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo e de esforço para abreviarmos as incertezas.